Seu Ricardo, bom dia. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Bom dia a todos da FM Dia. Prazer estar novamente aqui falando com vocês. Ok, seja sempre bem-vindo. E Natanael, João Magalhães, fica à vontade. Professor, para iniciar a nossa conversa, gostaria de ouvi-lo sobre o momento que nós acompanhamos ontem, a posse, de fato, do prefeito Silvio Mendes, do vice-prefeito João Alencar e dos vereadores, a importância desse momento, até do ponto de vista simbólico também, para marcar o início de uma nova gestão no Palácio da Cidade. Pois é, Natan, esses momentos são simbólicos mesmo, da abertura, de fato, do ano, do Executivo e do ano do Legislativo, onde são escolhidos, empossados, no caso, o prefeito e o vice-prefeito, e escolhido a nova gestão da Câmara. Porque também ontem teve a eleição, teve posse, teve a festa, mas também é um momento de você eleger, e no caso, reeleição. E aí, numa costura muito bem feita lá pelo Enzo, que virou um craque nessa área, de fazer essa articulação sempre bem centrada numa bancada que tem 13 partidos. É muita fragmentação, E aí exige muito jogo de cintura, porque um partido com 2 vereadores se torna forte, se torna importante, o que é assim um absurdo. Mas Firmino já enfrentou uma bancada de 19 partidos em uma Câmara que tem 29 vereadores, Então, uma fragmentação imensa partidária. E que não quer dizer absolutamente nada. Mas quer dizer, do ponto simbólico, assim, eu tenho força, eu sou importante, eu sou aquele voto que está precisando. Porque a maior bancada, na verdade, ela é artificial. Porque essa bancada, que hoje de 7 vereadores, que é do PT, ela já era de 3 até o ano passado. Exatamente. E aí teve aquela migração dos neopetistas, que reelegeram-se e mantiveram essa bancada de 7. E é a oposição. E aí vai exigir um jogo de cintura do prefeito. Porque a maior bancada, sem sombra de dúvida, que o outro partido, que acho que é o PRD, só tem 4. Isso. Mas enfim, vai exigir um jogo de cintura do prefeito para poder aprovar os seus projetos e ter uma comunicação boa com o parlamento municipal. Professor, a solenidade de ontem marca o retorno à prefeitura de um grupo político que já ficou por lá praticamente 30 anos, se a gente somar, obviamente, gestões de Alferraz, Firmino Filho, Silvio Mendes, Firmino Filho novamente, aí veio o doutor Pessoa, houve esse rompimento, vamos dizer assim, mas agora o grupo retorna ao comando da prefeitura. Do ponto de vista histórico, o que isso representa, Qual é a identificação que fica registrada na história para que esse grupo político retome o comando do poder apenas após 4 anos, que do ponto de vista histórico é um período muito curto. Olha, eu não sei em que plataforma essas nossas conversas aqui, a anterior da eleição e essa da posse, ela fica registrada, para os estudiosos do futuro fazer a análise. O jornal O Dia, e eu gosto muito de estar aqui e participar das entrevistas, porque fica, no caso do jornal, ad eterno, que vai para as redes, E o Jornal O Dia ainda hoje é a maior fonte de pesquisa da história, da economia, da sociologia do Piauí. Se você pegar os trabalhos de mestrado, de graduação e de doutorado que fala sobre Teresina, em algum momento, em alguma página vai ter Jornal O Dia. Porque essa pergunta que você faz, que ela é interessante porque você diz assim, o grupo retorna. Mas não é o grupo que retorna, não é mais o mesmo partido, Aquele grupo coeso que tinha o PSDB, ele não existe mais, Ele
ele esfacelou-se ao longo do caminho, ele se perdeu, eles se perderam, na verdade, né? E para o bem ou para o mal, estão aí, jogados. Aquele que ficou fiel ainda à figura de Silvio, porque a figura do PSDB foi-se, né? Então aqueles que ficaram ainda na sombra, com o recall, né, da administração, das duas administrações do Silvio, esses estão aí ainda, né? Você ainda consegue lembrar quando fala o nome de um secretário, que foi do Firmino, que foi do Silvio também. Então, o grupo não é mais aquele, né? As pessoas, algumas ainda são. E essa é uma, não sei se vai ser feita exatamente essa pergunta, mas essa é uma das questões chaves da atual administração, que já começou, né? O futuro já começou. Então, essas pessoas ainda têm um trânsito muito forte na cidade, porque conhecem a cidade, que é a questão de gestão. Um dos grandes desafios, aí a palavra-chave da entrevista, os desafios, é gestão. Porque, veja só, na gestão passada, o orçamento é praticamente o mesmo. Teve um acréscimo de menos de 100 milhões. Então, o desafio vai ser grande, porque o orçamento é quase o mesmo. 5 bilhões e 668 milhões. É exatamente esse. Sim. As receitas que espera-se que chega, né? Porque é uma projeção. Projeção, né? De 5 bi e 600 milhões. Espera-se que chegue. E em chegando, tem que se saber gerir esse dinheiro. Mas não é só mexer com o dinheiro. É mexer com a gestão desse dinheiro. Porque para a saúde, vem dinheiro de Brasília para o cofre da prefeitura, que não passa pelo cofre do Estado. Vem direto para a educação, que são 2 grandes gargalos da administração anterior, e que vai ser, no início desses primeiros meses, também de Silvio Mendes, educação, saúde, transporte. Não era para ser mais falar isso, né? Disso ser um problema para ser resolvido, de transporte coletivo, porque não é público, né? Nós não temos transporte público, temos transporte coletivo. Público se pertencesse ao povo, e não pertence ao povo, pertence aos empresários. Nessa complicada relação com esse trânsito, Setut, prefeitura, que é uma das dívidas que a prefeitura tem para administrar, que é uma dívida com os empresários de ônibus. Então, isso aqui daria uma manhã quase inteira de falar dos desafios, que são muitos e grandes. Alguns, assim, quase indecifráveis, né? Essa questão da saúde, descobrir esse rombo. Aí o rapaz da Fundação Municipal de Saúde, olha, pode ter sido de 4 anos atrás, pode ter sido de 10, eu não sei qual foi a administração que começou isso, mas como? Perde-se o controle sobre isso. Agora, professor, houve processo de transição, mas a equipe de transição do prefeito Silvio Mendes sempre disse que a realidade, né, do Palácio da Cidade, das secretarias, das contas, enfim, seria realmente... Eles teriam acesso somente a partir de agora, né, com a posse, né? De fato, esse início de gestão é um momento, inclusive, de avaliar e coletar as informações, professor, porque muitas vezes, em alguns aspectos, a transição acaba maquiando algumas situações que o gestor só conhece, de fato, quando assume o comando do município. Nesse aspecto, tem uma coisa a favor de Silvio, que, por exemplo, o Mano não teve, que o doutor Pessoa não teve. Porque se você pegar o funcionalismo da prefeitura, aquele que é de carreira mesmo ali dentro, ele é todo tucano. Que o Mano teve muita dificuldade para lidar com isso, que é o terceiro escalão para baixo, que é o que faz a máquina girar mesmo. Que, né? que Operacionaliza ali na prática. Isso. Que é que faz a máquina girar. Então, o Silvio vai ter essa, digamos, facilidade. Porque o pessoal que foi colocado ali dentro
concursado ou não, pelas mãos dos tucanos, que passaram mais de 25 anos governando Teresina. Então, essa é algo que ele não vai ter muita dificuldade. Da sonegação da informação. Não, esse povo é muito fiel. E Eumano sentiu isso na pele, assim, nos primeiros meses foi terrível, porque a máquina ficava travada. Não era um ser estranho ao ninho tucano naquele momento, né? E ele tinha que fazer modificações na máquina, porque é necessário fazer. Né? E aí o Maquiavel dá uma lição pra gente, ó, é lição de sabedoria do administrador, no caso do príncipe, saber escolher os seus ministros, no caso aqui os seus secretários. Se você tem essa condição sábia de saber escolher os corretos, os justos, os bons, os competentes, você tem uma administração mais adequada, que vai fazer a máquina girar. Por isso que eu falei, dos problemas maiores vai ser de gestão. Mas o recall de Silva é exatamente de ser um bom gestor. É isso que deu a ele essa vitória exuberante, esmagadora do primeiro turno, que ninguém esperava. No máximo ali um segundo turno. Mas de primeiro turno não. E isso veio muito da questão de ser considerado, e as pesquisas qualitativas que eu participei, aparecia essa palavra, trabalhador. E Teresina sempre teve essa sorte de ter gerentes trabalhadores, que sabia gerenciar a cidade. Então, a administração passada, ela conseguiu fazer uma coisa assim quase impossível, que foi desmantelar uma máquina que funcionava. As duras penas ou não, por conta da questão mesmo de Teresina não ser uma cidade industrializada, que vive do comércio, do serviço, não tem agricultura. Olha só, 2 rios, nós não temos agricultura. Nós temos a maior zona rural das capitais do Brasil. Não produzimos praticamente nada. Com 2 rios do lado, né? Mas até nas áreas você não vê, você só vê por causa do desmatamento. Mas você não consegue entrar no rio porque está tudo cercado. Pequenos lotezinhos que não produzem nada, só lazer para o proprietário, né? Então, nós temos essas dificuldades que são estruturais nossas. Teresina foi colocada, e é um dos... Eu vi uma vez, meus caros jornalistas, uma tese de doutorado, e a arquiteta defendendo que a construção de Teresina, a elaboração do plano Teresina respeitava o que se propugnava na Europa, e de fato isso é verdade, as cidades em forma de tabuleiro de xadrez, e que Teresina respeitava, por exemplo, a topografia do local. É um erro. Teresina foi colocada dentro de uma bacia hidrográfica, vários riachos. Se você andar ali naquela Raul Lopes, você passa por cima de 3 grandes riachos, que hoje são simplesmente esgotos, foram canalizados para jogar esgoto dentro do rio Puti. Então, Teresina tem esse problema estrutural muito sério. Aquele riacho imenso, que era quase um rio, que você sobe para o cemitério Jardim da Ressurreição, ali é um grande riacho, que inunda inclusive lá onde é a casa do governador. Porque ele vem de longe. E com o desmatamento daquelas serras todas ali para construir os condomínios de luxo, essa água vem todinha para Teresina. Eu já vi um estudo sobre o assunto, eu já vi um estudo, inclusive também de uma arquiteta urbanista, que eu acho que ela relatava cerca de 126 rios e riachos que cortavam essa área urbana que hoje é de Teresina. Agora, professor, a gente tem um cenário político nacional que é polarizado, e isso também se reflete em Teresina. Inclusive, ontem mesmo, na solenidade de posse, na hora do discurso do João Pereira, que é o vereador do PT, líder do PT, houve vaias no momento em que ele falava, parabenizava o governador Rafael Fonteles, e dizia que o governador estava à disposição de um diálogo com o prefeito, agora o novo prefeito Silvio Mendes. Houve inclusive uma vaia neste sentido. A gente sabe que o prefeito Silvio Mendes tem na sua base de apoio um núcleo
que não é muito grande, mas é muito ideológico, né? Vamos chamá-lo assim de direita, né? Qual é o desafio de Silvio Mendes nesse momento agora em que ele vai precisar dialogar muito com o governo do estado, com o governo federal e ao mesmo tempo ter que conseguir manter fiel essa base que obviamente política é importante para ele? Olha só, interessante, 3 níveis de embate, né? Acredito até que o maior embate vai ser o municipal, porque o Silvio já teve esse cenário, ele já teve esse cenário na frente, com o governador do PT, com o presidente do PT, né? O presidente é o mesmo, inclusive, e cada vez mais tem se transformado numa pessoa aberta ao diálogo, que é o Lula. Aqui, e esse talvez seja um dos problemas, que é de ego mesmo, nós estamos vivendo o governo da fulanização. Acho até que, inclusive, poderia sair um projeto de lei para se evitar, como se faz no Ceará. No Ceará não tem um símbolozinho do governo. O que tem é as armas. O brasão. É o brasão. Mas o que nós estamos vendo é a fulanização do governo municipal, do governo estadual, com grandes espetáculos. É a espetacularização da política. Eu até falei para meus alunos lá da comunicação social que isso aí dá um case, que isso aí dá um TCC. As paredes dos colégios com aquele mapa do Piauí em acrílico. Em acrílico. É necessário isso? Então, o Dr. Silvio já teve esse quadro antes. E Teresina funcionou. A questão que eu falo, talvez mais difícil seja municipal, por conta da grande bancada do PT, que são 7 vereadores, e ele não tem bancada, né? Salvo engano, tem um vereador, não sei, me lembro porque são 13 partidos, né? Tem que dar uma olhada aqui na relação. Então, mas aí tem a questão do presidente da Câmara Municipal, que não é do maior partido, que geralmente é, né? O maior partido diz: eu tenho direito a eleger o presidente comumente é assim, em todas as câmaras, ou seja, federal, os partidos que têm a maior bancada, ou que têm uma grande bancada, demandam o presidente da Câmara, no caso. Aqui, abriu-se mão. O PT poderia exigir sua maior bancada. Mas aí tem a velha postura, que vem diante da eleição, né? E aí vocês que são jornalistas, que estão lá por dentro, conhecem até mais do que eu esse dia a dia dos conchavos, das negociações, porque isso não vem de agora não, da reeleição dele. Não aconteceu ontem a reeleição dele. Aconteceu antes da eleição de outubro, 6 de outubro. Então era algo que era só ritual. O que aconteceu foi só um ritual, na verdade, né? Nada mais do que isso. Então, ele já teve esse cenário para ele não é assim, novo. E ele se saiu bem na época, né? Tendo o Wellington governador, porque o que você tem que imaginar é o bem da cidade, no caso, do município. É o bem do município. E eu estava até conversando antes de ontem, na passagem, e ontem eu fui a posse aqui perto de Teresina, né? De um vereador, e falando de uma área que praticamente é um limbo para Teresina, porque ela está depois de Nazária, e é Teresina. E não é Curralinhos, e não é Palmeirais, e não é Nazária, é Teresina. Se vocês pegarem o mapa do Piauí, tem um corredorzinho de terra, uma faixa estreita de terra, para lá atrás, depois de Nazária e Curralinhos, está lá essa Teresina. Assim, parece uma coisa assim absurda, como se a gente tivesse um corredor para, depois de Timon, ter um pedaço de Teresina. Pois existe isso aqui no município de Teresina. Então, o Dr. Silvio vai ter esses desafios, mas esse cenário que você me traz à memória não é novo para ele, né? Algo novo, como é que eu vou fazer? A preocupação, eu acho que deva ser mesmo localizada aqui, municipal, por conta da bancada. Agora,
Só talvez fazendo uma correção, talvez você tenha usado tintas fortes demais para falar ideológico, né? Porque o PSDB não era assim ideológico, tinha uma ligação com a direita mesmo, centro-direita. Mas o próprio PT hoje não é mais esquerda. Olha a sua composição na Assembleia Legislativa, né? De pessoas que se elegeram com os votos que eles tinham nos partidos deles. Mas por uma conjunção momentânea, partidária, eles saíram dos seus partidos, levaram os seus votos para o PT. 7, inclusive, né, neopetecos. E na hora que eles quiserem sair, saem. Mas como está confortável, está cabendo todo mundo, tudo bem, fica lá. Inclusive, tem 2 deputados estaduais que o primeiro mandato, Natan, foi no PFL, né? Lá completamente o contrário no espectro ideológico. Olha, você imaginar que Janaína, que Wilson Martins são petistas, é torcer demais, né? o seu cérebro, né? E não vai sair petismo aí, né, nessa história, não sai, né? Agora, professor, como é que o senhor avalia o perfil realmente de Silvio Mendes, né? Em comparação com exatos 20 anos, quando ele assumiu pela primeira vez a cidade de Teresina, e 2025, né? Silvio Mendes enquanto gestor, o que esperar dessa nova gestão? É um outro momento, né? Uma das coisas que eu explico lá para os meninos da comunicação é que história não se repete, né? Então, a posse dele ontem, o terceiro, né, momento de posse, não se repetiu. Foi totalmente diferente, né? Até o partido é outro, a bancada é outra. Mas ele tem essa característica, né, de ser um bom gestor, né? E aí vem aquela história de que você não precisa ser da área, né, para ser um bom gestor, né? Olha o Serra na saúde, né, um economista. E que prestou um serviço maravilhoso para a saúde do Brasil, quando foi ministro da Saúde de FHC. Silvio Mendes é um médico ortopedista, né? Então, mais a experiência de administrar a própria Fundação Municipal de Saúde, de ser secretário de saúde e ter já administrado Teresina 2 vezes, e pensando na cidade, que é o que importa, né? E aí não importa se tem uma bancada ínfima ou se não tem bancada, ele vai ter que negociar de um jeito ou do outro, mas essa é uma característica dele, né? De ser um administrador. E aí volta de novo aquela palavra, né? Trabalhador. Ele não tem uma imagem pessoal boa, mas ele tem uma imagem política que é boa, que é a imagem de administrador, de que sério. Quer dizer, são palavras que vão aparecendo, né, nas discussões, né, que é uma mesa assim de 8 pessoas falando sobre as coisas, no caso ele. Então essas palavras a imagem pública dele é boa, a imagem pessoal é que é ruim, né, que é fechada, é ranzinza, briga, grita com o secretário, mas isso às vezes é necessário, né? O tal do choque de gestão, e vai ser necessário isso, porque nós nem falamos da saúde. Sim. Né? Talvez a palavra principal da administração atrás foi exatamente crise na saúde, aquelas cenas dos equipamentos sendo retirados do HUT, aquilo foi chocante, inimaginável. Como é que uma empresa chega, eu vou tirar os meus equipamentos porque a prefeitura não me paga? O transporte público, tudo bem que teve aí um fator exógeno, que foi a Covid, que foi horroroso aquilo. E aquilo foi assim, um knockdown no sistema de transporte, mas foi quase um knockout, porque não se reergueu mais. Teresina precisaria, segundo os cálculos, eu não entendo bem, mas segundo os cálculos, 450 a 500 ônibus. Hoje fica essa história de que tem 220, 240 andando. É basicamente metade do que se precisa. E aí, essa população usuária do transporte coletivo, ela migra para outros modais, que às vezes é o próprio motocicleta.
E isso impacta no trânsito de Teresina. Qual é o maior vilão dos atendimentos lá do HUT? Acidente de moto. Então, se você não tem um sistema de transporte coletivo eficiente, isso vai em algum momento impactar no funcionamento da cidade. As ruas cheias de motociclistas, esses motociclistas não respeitam as leis de trânsito, não respeitam. Coisa rara você ver um motociclista parado num sinal. Ele passa pela calçada e vai embora. Ou passa mesmo, se não vier carro, e vai embora, não respeita. Eu posso estar errando em generalizar aqui, mas enfim, a grande maioria não respeita. Então, se você não tem um sistema de transporte eficiente, esse usuário ele vai migrar para algum lugar. Aí é o Uber, que é caro, né? É o táxi, que é mais caro ainda, ou é o próprio transporte privado dele, a moto, no caso, que dá para ele, às vezes, gastar menos com a prestação da moto do que com os tickets de transporte, os tais vales transportes, né? A educação, olha, Teresina, né? Teresina tem 7% de pessoas que são analfabetas, de 0 a 15 anos, que são analfabetas. É maior do que a média do Brasil. Ninguém falou disso. Vamos erradicar o analfabetismo de Teresina. Zerar. Não tem ninguém que saiba ler uma carta, que saiba fazer uma conta. Não entrou isso nos debates. Nenhum, talvez, prefeito do Piauí tenha dito isso. E nós temos municípios com 34% de analfabetismo na sua população até 15 anos. Quer dizer, é um absurdo isso. Ainda temos que conviver com isso. Ainda temos que conviver com cisternas. Olha só, uma chuva inundou Picos toda. A falta de estrutura, de infraestrutura que os municípios têm no semiárido, uma chuva no final do ano inundou as São cidades. Raimundo Nonato todo ano choveu. As imagens são conhecidas já. Mas olha, pois então, tem um rio que passa dentro da cidade, que é o rio Piauí, né? E que não enche a nível de inundar a cidade. Agora imagina ser um rio assoreado. Então, é falta de gestão, de administração. A cidade foi colocada dentro de uma bacia hidrográfica, pois temos que conviver com isso. Nós não convivemos com a seca bem. Nós não convivemos bem com a seca. E nós não convivemos bem com os períodos de chuva. Então isso reflete um grande despreparo dos nossos administradores. Então esse vai ser 3 grandes gargalos, né? Porque meu Deus do céu, olha só, 2025 a gente falando aqui de galeria da Zona Leste. Não acaba nunca isso. A cada administração 2 quilômetros feitos. É que nem nós levamos 13 anos para fazer 9 quilômetros de duplicação. É menos de 1 quilômetro de duplicação que sai aqui para Altos. Por falta de gestão, porque dinheiro não era. Mas eu tô olhando a cara de vocês aqui, já tá na hora de encerrar, é isso? Não. Eu sou tagarela. Eu tô imaginando aqui que pelo menos essa galeria já passou da porta da minha casa, né? Já passou. Já tá lá Parabéns. Já tá lá para cima do balão de São Cristóvão já. Mas de fato acho que o início dela remonta a 2011, 2012. Realmente são 14 anos. Quantas pessoas já morreram? E o pior é que ela foi feita ainda hoje, não sei se é porque não foi concluída lá para cima, mas ainda hoje quando dá uma chuva ainda alaga no mesmo lugar. Alaga. No mesmo lugar, né? Porque elas são construídas a jusante. Uhum. Elas vão se encontrar com onde é o montante dela, onde ela começa. Isso. Então ela vai no sentido contrário. As galerias são feitas, não sei porquê, aí os engenheiros civis que tem que dizer isso, né? Porque que ela é feita no sentido contrário de onde ela vem. Porque as águas elas vêm para os 2 rios. Elas vêm para o Poti e de lá vai para o Parnaíba. E essas beiras de rios, elas tinham lagoas. O Teresina Shopping era dentro de uma lagoa imensa. Eu lembro, eu morava ali no bairro Cabral e tinha um campo de futebol onde os paraquedistas caíam ali ao lado da ponte Frei Serafim. Sim. E a gente saía do Cabral, passava pela ponte e ia jogar bola no campinho, né?
lá onde os paraquedistas caíram. Então ali tinha muita lagoa. Olha né? só. Tanto no Teresina quanto no Riverside. Nos dois lados. Quem está ouvindo essa história dessa conversa dele aqui, diz, que negócio de paraquedista é esse? Tinha os domingos à tarde. Os domingos à tarde. Então vocês talvez não tenham visto isso, mas eu vi. Eu vi o As show. pessoas saíram de Teresina. Todo domingo saíram tinha de show Teresina. de paraquedismo. Elas saíam de Teresina e iam para aquele campinho. E ali perto tinha o pé de cajá, Isso. onde uma vez por mês, ou a cada 3 meses, o padre vinha fazer Uma missa. a missa e casava e batizava. Daí Isso. ali ficava sendo conhecido como Imenso pé de bairro cajá. dos noivos. Ele era o único, né? Naquela imensidão de uma terra planada, Sim. né? Então ficou ainda ali. Pois era ali, por isso que o nome é bairro dos noivos. Porque eram feitos Os casamentos, né? eram os casamentos, os batizados na década de 50, década de 40. Então, muita história, né? Muita sobre história. isso. Então, essas lagoas, elas recebiam as águas que vinham, decantavam ali, quando enchia, elas jogavam o restante da água dentro do rio Parnaíba. Era um processo natural. Só que foi tudo fechado, né? Tampado essas lagoas, esses lagos naturais. Restou um ainda ali ao lado na frente do PMDB, do MDB. Ainda tem uma lagoa. Essa lagoa, ela foi citada por um português que veio visitar Oeiras 10 anos antes da fundação de Teresina. E ele vem de barco, né, descendo o rio Parnaíba, e desce ali no encontro dos rios e vai a pé para Oeiras, porque era assim que se fazia, 10 anos antes de Teresina ser inaugurada. E ele cita essa lagoa, passando muito calor na beira de uma lagoa aqui à noite, ele botou no diário dele, escrevendo. Né? Então, era natural ter essas lagoas. Porque Teresina também, especialmente lá, a parte histórica, antiga de Teresina, ela foi colocada dentro do leito maior do rio Parnaíba. Porque os rios têm o leito dele e o leito maior, que é para ele correr quando tiver grandes quantidades de chuva caindo. E aquela parte do troca-troca, aquela subida onde está o shopping da cidade, tudo ali é leito maior do rio. O Santa Sofia está no leito maior do rio Puti. O Mocambinho está no leito maior do rio Parnaíba, do rio Puti. Por isso que alaga, inunda. Porque as águas se encontram e elas agora vamos nos afastar, depois a gente volta para o ciclo natural de correr no leito menor chamado. Mas, e aí vem essa história de dizer que Teresina obedeceu a topografia do lugar. Não. Teresina mesmo começa a ser construída da beira do rio para o Alto da Jurubeba, que é a igreja de São Benedito. Ali era o ponto mais alto da cidade, por isso chamava assim, Alto da Jurubeba. Mas a gente já saiu aqui dos desafios. E está dentro do desafio, mas que tá é no desafio, que é a histórico, drenagem, né? Mas drenagem. entender a história é entender também o presente e o futuro. Né? A drenagem aí. E o professor, além de cientista político, é historiador, então tudo ele vai puxar pela história, não tem como fugir. Em Teresina, 8h09. Vamos para os momentos finais. Agora sim, né? O nosso tempo correu, faltam poucos minutos, então as perguntas finais aí, João Magalhães e Natanael. Agradecer, né, o que é o professor Ricardo Arraes. Deixar o espaço aqui, professor, para suas considerações finais, né, de forma resumida, o que esperar então de 2025, e já desejando também ao senhor um feliz ano novo. Muito obrigado a todos vocês, sempre muito carinhosos, agradáveis, não fazem perguntas difíceis. Olha, agradeço as felicitações, também desejo a vocês, aos ouvintes da rádio. E Silvio vai ter muitas dificuldades, claro. Até porque, como eu falei, o orçamento não cresceu assim de maneira substancial para ele administrar tanta dificuldade que ele vai ter na saúde, né? Questão de fazer o sistema. São 92 UPAs que tem a cidade, 4 hospitais, 3 maternidades, tem os 12 SAMUs. Então é muito dinheiro que é necessário fazer isso funcionar e funcionar bem, com insumos, com remédio, com os médicos querendo ir trabalhar, com os dentistas satisfeitos com o laboratório que ele tem ali para trabalhar,
nos pontos mais distintos da cidade. E educação do mesmo jeito, nós temos que acabar com o analfabetismo. Nós temos problemas sérios, né, na educação. Foi descoberto já agora no final, né, essa questão dos livros de inglês, né. Então são desafios muito grandes que ele vai ter. Ele não vai ter vida fácil, não vai. E claro, merece aí toda o crédito pelo que ele já fez, né, e esperamos que ele possa conduzir bem essa nave. Nós estamos no mesmo avião, nós não podemos pedir que o piloto faça o avião cair, né, porque aí cai todo mundo junto. Então o que a gente tem que pedir é que ele pilote bem, né, e que pouse tranquilamente. É o que a gente espera da administração dele. Quem votou nele, quem não votou, como ele disse, eu sou prefeito de todo mundo. Inclusive, aquilo ali tem uma direção para a própria Câmara Municipal. Eu sou prefeito de todos. A maioria aqui não está comigo, né? Mas eu sou prefeito de todos, vocês são vereadores de todos os teresinenses, no caso. Então é esperar que ele faça um bom trabalho, né? Desejando toda a sorte para ele. E como ele tem essa característica de um bom gestor, que ele de fato, nesse terceiro mandato, possa consolidar essa figura de bom gestor e fazer um bom pouso daqui a 4 anos.